pessoas no mundo pensam, e com razão, se existe um Deus, então por que ele não intervém? Ao longo dos séculos, o problema do luto e da dor humana, muitas vezes sofrido por crianças e por aqueles que parecem inocentes, desafiou a fé cristã em um Deus que, segundo 1 João capítulo 4, versículo 8, diz que ele é amor. Temos alguma resposta para isto? Por que o mal existe? Não tem uma explicação final e completa que podamos dar. Tudo o que podemos dizer é que Deus criou seres com a capacidade de fazer escolhas. Se estes são reais e não imaginários, então a possibilidade de uma escolha errada deve estar presente. Satanás, seguido por nossos primeiros pais, fez escolhas erradas. Ele, de acordo com Romanos capítulo 8, sua escolha trouxe toda a criação à escravidão e não apenas à humanidade. Isso explica um mundo que traz dor em seus habitantes. Mas a pergunta é, por que Deus não intervém? Ele pode, e há exemplos que mostram que ele às vezes o faz. O dilúvio e a calamidade que abateu sobre Sodoma e Gomorra mostram que às vezes Deus traz as forças da natureza para julgar os homens. Por outro lado, a separação do Mar Vermelho em Êxodo e o abrandamento da tempestade em Lucas capítulo 8 demonstram que o mesmo poder foi usado para a preservação da vida. Mas normalmente parece que nem Deus intervém, nem são tragédias devido ao pecado específico do indivíduo que sofre, ou seja, as coisas que acontecem. A explicação de Jó, no livro de Jó, os comentários sobre o cego, em João capítulo 9, versículo 3, e os descritos em Lucas capítulo 13, do versículo 1 a 3, servem para ilustrar que não podemos dizer que aqueles que sofrem o fazem ou sofrem porque foram particularmente resultado dos seus pecados. Existem alguns pontos que não devem ser esquecidos sobre Deus. Primeiro, podemos lembrar que ele conhece o fim desde o início e pode, portanto, em sua sabedoria, usar eventos que causam dor para trazer bênçãos. José, filho de Jacó, diz a seus irmãos, em Gênesis capítulo 50, versículo 20, vocês pensaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Na época em que foi vendido, José não entendeu isso, e seus irmãos lembraram, mais tarde, vimos a angústia de sua alma quando ele nos suplicou. Isso está em Gênesis capítulo 42, versículo 21. Só no final José pôde entender. Embora Deus haja para trazer o bem, isso não diminui o fato de que os irmãos de José pecaram ao vendê-lo e mentir para seu pai sobre a sua morte. Segundo, temos a certeza de que Deus é justo e fará o que é certo. Na experiência de Jó, aprendemos que o mal que veio sobre ele era de Satanás. Jó certamente no início não sabia disso, e talvez nunca soube, enquanto estava vivo aqui na terra. Entre as calamidades descritas está o grande vento do deserto, que levou à destruição de sua família, a família de Jó. Foi aparentemente um desastre natural. Não foi um julgamento pelos pecados de Jó. Antes que o livro termine, a fé de Jó recebe sua recompensa nas duplas bênçãos concedidas a ele por Deus. Na verdade, Jó estava sendo posto à prova para provar que a estimativa de Deus sobre ele era verdadeira. Os eventos que testaram demonstraram que ele tinha fé no Senhor. Jó diz, ainda que ele me mate, nele confiarei. Jó capítulo 13, versículo 15. A justiça de Deus é demonstrada na vindicação de que Jó recebeu de Deus. É claro que nem sempre a fé é justificada nesta vida presente.
O sangue dos mártires é derramado na esperança e na crença de que Deus os justificará em seu próprio tempo. Jó é ensinado que desafiar os julgamentos de Deus e procurar colocá-lo no lugar errado é tolice. Em última análise, somente Deus pode derrubar os orgulhosos e pisar os ímpios. Você pode ler algo assim no livro de Jó, capítulo 40, do versículo 1 a 14. Como disse Abraão uma certa vez, o juiz de toda a terra não fará o que é certo? Gênesis capítulo 18, versículo 25. Isso só será visto como cumprido e verdadeiro depois que esta vida terminar e tudo que os homens fizeram pode ser levado perante o Senhor. No julgamento final do grande trono branco, os homens não salvos serão julgados de acordo com as suas obras. Mas o cristão sabe muito bem que todos pecaram. Se Deus é apenas um Deus de retidão e justiça, não há esperança para a humanidade. No entanto, as Escrituras ensinam que Deus é de fato amor. Se ele fosse só retidão e justiça, não haveria, mas ele é amor. A evidência de que deve responder a todas as perguntas é encontrada na cruz. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu a seu tempo, por nós, diz Romanos capítulo 5, versículo 8. Já foi apontado por outros que cada um de nós realmente sente apenas sua própria dor e pesar. Podemos simpatizar e compartilhar um pouco do sofrimento dos outros. Somente o Senhor pode suportar nossas dores e levar nossas dores. Se alguém pode sentir todo o sofrimento do mundo, é Ele. Na cruz, Ele carregou tudo o que era devido por causa dos nossos pecados. A angústia do Getsêmani ilustra o grau em que Ele sofreu no Calvário. A cruz é uma declaração de que Deus se importa, que Ele ama o pecador perdido ao ponto de querer salvá-lo de uma eternidade de sofrimento. Não simplesmente alimentar seu corpo, cuidar do seu corpo, cuidar das doenças, mas salvar a alma para a eternidade. Pode valer a pena acrescentar aqui um comentário sobre as crianças? Se as crianças morrem, o que acontece com elas? Davi certamente estava certo no caso do filho nascido de Betseba quando disse: eu irei a ela, mas ela não voltará a mim. 2 Samuel capítulo 12, versículo 23, quando este filho morreu. Lembre-se que este é o Davi que espera habitar na casa do Senhor para sempre. Salmos capítulo 23, versículo 6. Não tenho dúvidas de que as crianças que morrem desfrutam do favor de Deus. Mas a atitude e as palavras de Davi diante da notícia da morte de seu outro filho, Absalão, já adulto, são diferentes. Ele disse, então o rei se perturbou, está registrado assim, e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. Considere que o tratamento de Deus para com as crianças que deixaram o Egito no Êxodo aponta na figura para a mesma conclusão. Veja, por exemplo, Números, capítulo 14, do versículo 26 a 32, e também leia Hebreus, capítulo 3, do versículo 17 ao 19. À luz do amor de Deus, a resposta do crente deve primeiro ser a compaixão. Uma compaixão que se move em ação para aliviar o sofrimento e levar a história da cruz para aqueles que podem duvidar do amor de Deus e que precisam da salvação de Deus. Em resumo, a sabedoria de Deus conhece o fim desde o princípio. E somente Ele pode ver o todo e entender o porquê. Sua justiça será demonstrada e toda boca será fechada. E Ele disse
Ele demonstrou seu amor na cruz, quando ele deu o seu amado Filho para sofrer no nosso lugar. A obra da cruz é a resposta, a grande resposta do amor de Deus pela humanidade. Deus, ele dá as coisas que servem para a nossa vida física sobre os maus e os bons. Mas Deus deu algo muito mais, muito maior. Ele deu o seu próprio Filho para morrer na cruz no nosso lugar. E lá ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Na cruz ele sofreu para nos salvar. Para você ter esta salvação, esta bênção eterna, a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Isto está em Atos capítulo 16, versículo 31.